atirando. No futebol, vamos falar de mais uma mudança na direção do Cruzeiro e sobre a rodada aí, o que vai acontecer na rodada do final de semana. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Já são pelo menos 50 feridos e 9 mortos vítimas do crime na creche Gente Inocente em Janaúba, no norte de Minas. Ontem, um vigia noturno, funcionário público, afastado do trabalho, foi até a escola, jogou um líquido combustível em si próprio e em seguida nas crianças e ateou fogo. O clima de comoção tomou conta de todo o país e hoje a cidade amanheceu triste, de luto. E os moradores começaram a se despedir das crianças e da professora, pessoas que não sobreviveram ao incêndio. Gritos de desespero. As mães que deixaram seus filhos na creche ontem, hoje fizeram seus funerais. A cidade de Janaúba vive o luto pelas mortes dessa tragédia. Entre as vítimas está a professora Eleide Abreu Silva Batista, de 43 anos, uma verdadeira heroína. Lutou com o vigia Damião Soares dos Santos para salvar as crianças. Ela só saiu da creche quando conseguiu retirar todos os feridos, mas com 90% do corpo queimado, morreu 11 horas depois. Acho que não tem palavras, sabe? Não tem o que definir um momento desse. É um negócio que está parecendo que está arrancando um pedaço da gente, sabe? E ela era uma professora maravilhosa, sabe? Dessas que a gente hoje fica procurando. Ela era assim, dedicada, ela é muito amável, muito solidária com tudo. Então isso aí ia acontecer. Ela ia entrar no meio daquele fogo para fazer o que ela pudesse. Entre as vítimas, nós também temos a confirmação da professora Eleide Batista, de 43 anos, e da Atena, ela é considerada uma das heroínas dessa história. Ela tentou evitar que Damião entrasse na sala e cometesse esse crime. Teve luta corporal, mas ela não conseguiu impedir o assassino e ela só saiu de dentro da sala de aula após ajudar a retirar as 40 crianças do local. Falando que estava sendo envenenado, que os picolés deles eram envenenados, que alimentos na casa dele eram envenenados, e inclusive acusando a própria mãe, que é coisa só da cabeça dele, coisa que nunca houve. Falava que a mãe tinha envenenado o pai, agora está envenenando ele também. O vigia trabalhava na creche municipal desde 2008. Na manhã de ontem, Damião retornou à creche para entregar um atestado médico e justificar sua ausência do trabalho na quarta. Segundo a polícia, ele chegou de capacete e com uma mochila nas costas. Em seguida, fechou as portas da creche, onde havia cerca de 60 pessoas, e ateou fogo nas crianças e funcionários que estavam na cozinha e em 3 salas. O vigia ainda segurou algumas vítimas para impedir que elas fugissem. Ele teve queimaduras graves e morreu no hospital. A polícia recolheu algumas cartas na casa do vigia que mostravam a obsessão que ele tinha por crianças e disse que o autor do crime tinha transtornos psicóticos há pelo menos 3 anos. Instauramos um inquérito civil com 4 finalidades. Primeiro, garantir assistência psicológica e material às vítimas. Segundo, garantir a prestação de conta dos recursos que foram doados para a conta judicial, para que o pessoal que está no Brasil inteiro tenha consciência de que esse recurso vai ser revertido em prol das vítimas, do seu tratamento e de suas famílias, apurar se houve alguma omissão administrativa no tratamento do Damião e verificar o regular decurso do inquérito policial. E quem tem as informações agora, direto de Janaúba, é a repórter Bruna Dreus, que desde ontem acompanha o caso na cidade. Bruna, quais são as notícias mais recentes por aí? Janaúba, no norte mineiro, está de luto com a maior tragédia já vivida pela cidade. A comoção está em todos os bairros, em todos os cantos da cidade de 71 mil habitantes. Hoje, durante toda a tarde, dezenas de pessoas se reuniram em frente ao Hospital Sagrado Coração de Jesus, no centro aqui do município. As pessoas cantaram, rezaram, pediram pelas vítimas que ainda correm risco de morte. A maioria dessas vítimas está no hospital em Belo Horizonte. Muitas crianças com grande parte do corpo queimado. Solidariedade também é uma palavra aqui que impera. Muita gente procurou os hospitais para doar sangue, doação de alimentos, doação de remédios, pomadas para queimadura, remédios para dor. Janaúba, então, continua com as orações até a noite. Muitas pessoas se encontram aqui no centro pedindo pelas vítimas dessa tragédia.
Obrigada, Bruna, falando direto de Janaúba, atualizando as informações para nós. Bom, gente, os bombeiros já contabilizam 50 feridos nessa tragédia toda lá na creche em Janaúba. E algumas pessoas estão sendo tratadas em hospitais da própria cidade, da região e outras ainda em Montes Claros. Ali, 13 feridos foram trazidos aqui para a capital. Esses são os casos mais graves. Estão sendo atendidos nos hospitais Odilon Berens, que tem uma estrutura especial para crianças, e o João 23, que é referência em tratamento de pessoas com queimaduras. Movimentação intensa no João 23. Ao todo, o hospital já recebeu 13 vítimas da tragédia em Janaúba, no interior do estado. A maioria com grande parte do corpo queimado. Vieram para a gente agora 4 crianças, são 2 meninos e 2 meninas. Todas as 4 correm risco iminente de morte. Na manhã dessa sexta-feira, mais 2 mulheres, uma de 61 anos e outra de 41, foram transferidas de Janaúba para o Hospital João 23. Uma delas é professora da escola. Elas chegaram com ferimentos graves, uma com 60% do corpo queimado e outra com 40%. A gente realmente optou por essa decisão de transporte para que elas pudessem receber um tratamento mais adequado. 3 crianças, sendo 2 meninos e uma menina, saíram de ambulância hoje pela manhã do Hospital João 23 e foram transferidos para o Hospital Odilon Berens. Pela idade delas, como são crianças um pouco mais novas e pela própria especialidade do Odilon Berens, foi mais interessante fazer essa transferência para cá. Mas a situação de todas elas é uma situação muito delicada, como já foi dito. Todas estão em estado grave, infelizmente. Beatriz é tia de uma das vítimas. Seu sobrinho, Arthur Oliveira, de 3 anos, foi uma das crianças transferidas para o Hospital Odilon Berens. Meu sobrinho estava bem, ele tinha até ido para casa, horas depois que ele começou a apresentar sintomas de diarreia e secreção preta pelo nariz, aí escorreu com ele para o hospital e foi transferido para cá. Durante todo o dia, manifestações de solidariedade em frente ao hospital. Abraços e disponibilidade para ajuda. Estou colocando a minha casa de apoio à disposição deles. São 12 vagas, se precisar ficar na casa, então tem à disposição lá para dormir, para tomar banho, para fazer o que quiser. É uma maneira que eu tenho de colaborar com os parentes nessa hora difícil, essa hora de dor deles. Luciano presenciou o desespero em Janaúba. Um conhecido, um pedreiro que trabalhava perto da escola, foi um dos primeiros a prestar socorro às vítimas. Eu estava em estado de choque, chorando igual criança, falando que se tivesse um tempinho a mais, talvez tinha evitado essa tragédia toda, né? Cabisbaixo, ele relembra cenas marcantes. Uma criancinha com o lado do cabelo todo chamuscado, o bracinho passava a mão e saía a pele, outro saiu com o peitinho todo chamuscado também, pegava e a pele arrancava. Não, foi uma cena horrível. Qual será o caminho do tratamento médico que tanto crianças e adultos feridos vão passar daqui para frente? O transplante de pele é uma cirurgia com boas chances de sucesso e pode ser adotada, será, em todos os casos mais graves? Nós vamos conversar sobre esse assunto com o cirurgião plástico Carlos Eduardo Leão, também especialista em tratamento de queimados, com trabalhos, inclusive, que são referência na América Latina. Doutor Carlos Eduardo, boa noite. Boa noite. Passado esse primeiro atendimento, de pronto atendimento, as primeiras medidas, como será o tratamento dos queimados e das pessoas que inalaram aquela fumaça tóxica daqui para frente? Na realidade, essas crianças que estão no João 23, elas são muito mais graves porque inalaram produtos de combustão. A pele, essa pele solta, né, que o rapaz referiu-se agora mesmo, isso não preocupa tanto. Porque essa pele pode ser cicatrizada espontaneamente, pode aparecer uma nova pele, se a queimadura for uma queimadura do 2º grau, então cicatriza espontaneamente. Se essa queimadura for uma queimadura mais profunda, que nós chamamos de 3º grau, então nós vamos precisar de enxertos de pele da própria pessoa. Então nós vamos tirar a pele de uma região não queimada e vamos colocar aquela pele na região queimada e isso vai cicatrizar totalmente. É muito importante que a gente entenda que lá, e este caso de Janaúba, que aliás eu faço um parênteses, foi um dos casos mais dramáticos que eu já vi na minha vida profissional, em 37 anos de lida, 20 anos chefiei aquele serviço de queimados do João 23, foi o caso mais chocante que eu já vi na minha vida profissional. Mas a gente está muito preocupado com a inalação de produto de combustão, porque a inalação, nós chamamos, entre aspas, de queimadura de vias aéreas, ela aumenta muito a morbidade do caso, ou seja, o caso fica mais grave por causa disso. Agora, doutor, teve criança que chegou a ser liberada para estar em casa, porque aparentemente ela não tinha nenhum ferimento, mas ela apresentou uma secreção
preta depois e ela teve que voltar com urgência para o hospital. Ou seja, o impacto do problema aí da inalação ou mesmo da queimadura interna, isso pode aparecer alguns dias depois também? Pode aparecer alguns dias depois e quero dizer para você que ele é mais grave do que se ela tivesse, por exemplo, uma queimadura no braço, uma queimadura no tórax ou na própria face. Então, inalar produto de combustão em queimado é grave, é sempre grave. Então, as crianças que estão lá no João 23, hoje nós temos 8 crianças internadas, todas elas entubadas, todas elas em CTI, elas correm risco iminente de vida por ter inalado esse produto de combustão. Agora, o senhor falou do caso do transplante de pele. Sim. A própria pessoa é que vai fazer, dela mesma que vai tirar a pele. Mas há casos em pessoas de 80% do corpo queimado. Nesse caso, existe como usar a pele de uma outra pessoa a partir de uma doação? Existe, e quero até fazer um agradecimento aqui à Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, que separou para nós pele humana de banco de pele. Esta pele humana de banco de pele vem para nós, se as crianças precisarem, nós então vamos usar essa pele humana, que nós chamamos de enxerto homólogo, quer dizer, da mesma raça, humano para humano, mas essa pele vai ficar temporariamente no organismo, porque o organismo vai entender que aquela pele não é própria e vai então rejeitá-la. Mas até haver essa rejeição, o organismo já se recuperou e algumas partes do corpo já cicatrizaram, então nós podemos tirar a pele e colocar a pele da própria pessoa. Okay. A pele homóloga é uma pele que não vai ficar, ela vai sair para dar lugar depois à pele da própria Doutor, criança. muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigada por ter vindo ao estúdio ao vivo. Ok, muito obrigado. 3 crianças que ficaram feridas na creche de Janaúba foram transferidas para o Hospital de Lomberes, em Belo Horizonte. O estado de saúde delas é grave. As 3 respiram com a ajuda de aparelhos e estão no CTI, o Centro de Terapia Intensiva. Durante a tarde desta sexta-feira foi convocada uma entrevista coletiva para o hospital passar a situação de saúde das 3 crianças. Todas as 3 apresentaram sintomas sugestivos de lesão por inalação, né? Uma lesão provocada na via respiratória pelo vapor quente da fumaça lá da creche onde elas se encontravam. Visivelmente as crianças não apresentavam sinais de ferimentos, mas os pais foram orientados ainda em Janaúba a retornarem com elas ao hospital caso fosse apresentada alguma mudança comportamental ou tosse. Foi o que aconteceu e durante a madrugada elas foram transferidas para o Hospital João 23. Depois vieram para cá, para o Odilon Berens. Atitude que pode ter salvado a vida das 3 crianças. Se não tivesse sido dada uma orientação de retorno ao hospital com os mínimos sintomas, o que poderia ter ocorrido, talvez um edema importante, né, um inchaço importante da entrada da via aérea superior e elas não conseguiriam respirar. Houve toda uma mudança de planejamento da administração do hospital para receber a emergência. Arregimentamos aqui materiais, equipamentos e conseguimos disponibilizar 6 leitos de terapia intensiva pediátrica para deixar disponível o atendimento a essas vítimas. As 3 crianças ainda correm risco de morte. Tem risco de morte pela gravidade, mas o que a gente espera é que todas tenham uma alta em boas condições de saúde. A Prefeitura de Janaúba publicou ainda na tarde de ontem um apelo nas redes sociais. Eles pedem o apoio de todos para auxiliar no tratamento das vítimas hospitalizadas. Aqui na capital, o Serviço Voluntário de Assistência Social, o SERVAS, está recebendo doações para os familiares das crianças que estão internadas em Belo Horizonte, no Hospital João 23 e também no Odilon Berens. E direto da nossa redação, a repórter Luciana Viana tem as informações. Luciana, quem quiser doar, como é que faz? Boa noite. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Várias instituições recebendo donativos, né, para as vítimas e familiares delas. Além do Hemominas e também da Cruz Vermelha, o SERVAS aqui em BH está recebendo alimentos, roupas, materiais de limpeza, de higiene pessoal. E esses donativos podem ser entregues na sede do SERVAS, tá? Na Avenida Cristóvão Colombo, 683, bairro Funcionários. Quem também está recebendo donativos é a Arquidiocese aqui de Belo Horizonte. Esses donativos podem ser entregues de segunda a sexta, ali na rua Além Paraíba, 208,
18, bairro Lagoinha. Agora é preciso ficar muito atento. Diante de tanta comoção, muitas campanhas falsas de pedidos de doações, né? Eles estão sendo feitos aí pelas redes sociais. É preciso apurar, viu, Inácia? Isso mesmo, Luciana. Obrigada. É um alerta importante. Confira o número que você receber aí no seu WhatsApp ou em outra rede social antes de publicar e compartilhar essa informação, que tem muita falsidade já circulando pela internet. Um outro destaque de hoje é que o Superior Tribunal de Justiça concedeu o benefício de prisão domiciliar à prefeita afastada de Santa Luzia, cidade da Grande BH, Roseli Ferreira Pimentel, do PSB. Roseli está afastada da prefeitura desde o dia 7 de setembro, quando foi presa por suspeita de ser a mandante do assassinato do jornalista Maurício Campos Rosa, do jornal O Grito, isso em agosto de 2016. A decisão ainda deve ser publicada na próxima segunda-feira. Contactado pela Rádio Band News FM, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais disse que ainda não foi notificado. Roseli teve o mandato cassado 5 vezes e ocupava o cargo por causa de uma liminar. Ela e o vice-prefeito Fernando Rezende são acusados de captação ou gasto ilícito de recursos financeiros na campanha eleitoral. 2 adolescentes, um de 15 anos e outro de 17, são baleados ao assaltar um bar na cidade de Leopoldina, na zona da Mata Mineira. As imagens do circuito mostram a reação de um delegado que estava no local. O delegado estava sentado em uma das mesas que fica na calçada em frente ao bar. Outros 6 clientes aparecem na imagem. Na lateral direita do vídeo dá para ver os 2 adolescentes chegando com o rosto coberto por uma máscara preta. Um dos adolescentes entra rapidamente no bar e aborda o atendente atrás do balcão, que é agredido pelo assaltante. Enquanto isso, do lado de fora, o delegado Márcio Rocha percebe o assalto e atira contra os suspeitos. Segundo a polícia, um dos adolescentes estava armado. Os 2 jovens foram baleados. Um chegou a fugir, mas foi capturado a caminho do hospital. Os 2 suspeitos estão internados no Pronto-Socorro Municipal de Leopoldina com quadro de saúde estável. Ainda nesta edição, nós voltaremos a falar sobre o crime que deixou 9 pessoas mortas em Janaúba. A nossa equipe conversou com pessoas que fizeram de tudo para impedir que esse número de vítimas fosse ainda maior. Estamos de volta e vamos falar de futebol? Tinga, que foi jogador do Cruzeiro e atualmente é o gerente de futebol do time, confirmou que vai deixar o cargo no final deste ano. E quem tem os detalhes é o André Salles, que já está aqui com a gente. Boa noite, André. Mais uma mudança na direção do Cruzeiro? Pois é, boa noite, Nácia, boa noite para todo mundo aí de casa. E a gente falava, né, a eleição dessa nova diretoria, que seria continuidade, na verdade está mais parecendo uma oposição, né, mudando muita coisa no futebol. E aí, hoje a gente teve essa notícia, o Tinga realmente não fica. Pelo que ele falou, realmente parece que é uma solidariedade ao vice-presidente de futebol, Bruno Vicentim, que havia comunicado a saída ontem. E aí outras mudanças aconteceram também, Inácia. O pessoal que comandava a categoria de base do Cruzeiro também já anunciou que não fica para o ano que vem. E aí o clube criou uma espécie de equipe de transição. Uma das pessoas que vai chefiar é o Marconi Barbosa, que está na área do marketing, mas vai ficar por enquanto na área da comunicação. Então vem muitas mudanças por aí. O fato curioso é justamente esse. Era uma chapa de situação. Pois é, parecia tudo tranquilo, né? Para a gente encerrar rapidinho, o Atlético não joga nesse final de semana, somente o Cruzeiro. Vai ser um páreo difícil ou algo tranquilo para o time? A Ponte Preta não vem num bom momento, Cruzeiro jogando no Mineirão, tem uma equipe com boas opções, poucos desfalques, acho que o Cruzeiro ganha com tranquilidade. Segunda você volta para contar. Obrigada, André. Com certeza. E ontem foi dia de quinta Band News, o encontro que reúne os colunistas da rádio com os ouvintes. Bate-papo descontraído que revela mais sobre os bastidores da notícia. E nessa quinta, a jornalista Dimar Oliveira, da coluna Espaço Saúde e Esporte, comandou o encontro. Dimar Oliveira mediou um debate entre o médico endocrinologista e metabolista Hamilton Junqueira, que trabalha com atletas. Também participou do debate o diretor de comunicação do Cruzeiro, Guilherme Mendes. Entre os temas, as fake news divulgadas nas redes sociais, nas quais se espalham muitas dicas sobre saúde que não conferem com as recomendações médicas. Dimar Oliveira, que tem mais de 25 anos de experiência na cobertura de futebol, trouxe outro tema, a necessidade de se repensar a qualidade do futebol, já que o maior campeonato do país, o Brasileirão, tem revelado baixo nível técnico. E depois do intervalo, você vai ver mais notícias sobre a tragédia em Janaúba. E o nosso comentarista Carlos Lindenberg vai levantar questionamentos sobre o crime. Uma tragédia como essa poderia ter sido evitada? Você vai ver a seguir.
Estamos de volta e vamos conversar agora ao vivo com o repórter Igor Calhan, que está na cidade de Janaúba e tem mais informações sobre a tragédia que deixou 9 mortos até agora. Igor, boa noite. Como está o clima na cidade de Janaúba? Olá, Inácia. Boa noite para você todos que nos acompanham. Olha, Inácia, é realmente um clima ainda muito complicado, muito difícil a situação por aqui. O pessoal, claro, ainda tentando entender o que aconteceu, tentando aceitar essa situação dessa tragédia, que como a gente tem atualizado aí, tem agora o número de 9 mortos. Agora, Inácia, o que eu acho que é importante a gente destacar nesse momento é a solidariedade do pessoal aqui do município. Olha, a gente está bem em frente aqui ao Hospital Fundajan, que é onde parte das vítimas que estão aqui estão internadas, e realmente está tendo uma oração nesse momento. Realmente muitas populares, muitas pessoas vieram até a frente do hospital, acenderam velas, estão rezando, cantando músicas. Então realmente toda maneira para dar uma força para essas famílias. Lembrando que o pessoal de casa pode ajudar o município de Janaúba. Até o momento, Inácio, já foram arrecadados R$177 mil que vão ajudar aí no tratamento psicológico dessas famílias. Inácio. Que bom, Igor, obrigada, e qualquer novidade você nos chama aqui no estúdio, tá bom? Bom, gente, hoje a Polícia Civil continuou os trabalhos de levantamento de informações da cena do crime na creche Gente Inocente, na cidade de Janaúba. Nossa repórter Bruna Dreus e o cinegrafista Ricardo Simões entraram no local durante o trabalho dos investigadores e conversaram com moradores que testemunharam a agonia das crianças e também ajudaram no salvamento. O seu Aquiles, ele voltou aqui para a cena da tragédia. Como é que é voltar aqui, seu Aquiles? Eu voltei porque o povo estava gritando que estava pegando fogo a creche, e eu vim. Quando eu cheguei aqui, já passei aqui no portão e já vim e peguei 2 crianças aqui, ó. Nessa sala aqui, vamos entrar aqui, vem cá, seu Aquiles, vem comigo. Nessa sala aqui, as crianças estavam brincando, que é a sala de brinquedos, né? Pegou 2 crianças, mas elas estavam em chamas. 2 já estavam queimando aqui tudo, ó. E as crianças estavam muito queimadas. Os outros saíram para ali, mas ali também estava com fogo também. Aí outros pegou, os outros levou também. O senhor entrou no meio das chamas, então, seu Aquiles? Ali tinha chama. E aqui eu entrei aqui, peguei 2 crianças que estavam gritando. E lá fora eu deixei as crianças e voltei. A professora estava caída ali no chão também, toda queimada. Simões, vamos mostrar, porque ele falou da professora, da Ellen. O que restou foi esse caderno aqui em cima da mesa, é o caderno da Ellen, de lições, de anotações. Ela passava aqui a aula do dia. Quando ela saiu daqui, né, Aquiles, e foi tentar socorrer as crianças, abraçou algumas crianças, brigou com o Damião, e aí o Aquiles encontrou ela caída ali fora. Vamos lá fora, onde é que o senhor achou? Caiu isso aqui tudo, né? Caiu, despencou o forro. Passar aqui com o Aquiles. Aí, quando eu saí aqui fora, ela estava caída aqui, ó. Ela estava caída, né? É nesse papel laminado aqui, né, Aquiles? Ela estava com vida ainda na hora que ela estava aqui. Agora, depois disso, eu saí lá para fora, aí já não sei mais se ela saiu daqui já morta ou não. Mas ela falava alguma coisa, seu Aquiles? Falava que ela ainda, na hora que eu passei com 2 crianças, ela falou: ô moço, me socorre aqui. O que você viu ontem aqui, Laura? Uma tragédia total. Não tem nem explicação, eu nunca vi uma coisa tão feia na minha vida. Pais, avós, chegando, correndo, jogando bicicleta pro chão, gritando, chorando, e não tinha notícia, não sabia cadê. Terrível, nunca vi na minha vida. A tragédia de Janaúba comove a todos nós e já levanta discussões. O que o vigilante Damião Soares dos Santos fez foi uma decisão pessoal e irreversível que levou à morte de 9 pessoas e feriu dezenas, algumas em estado muito grave. Uma tragédia como essa poderia ter sido evitada? Esse é o assunto do nosso comentarista de cidades, Carlos Lindenberg. Lindenberg, tragédias como essa causam muita dor, mas também nos ensinam. Já dá para a gente começar a fazer uma reflexão sobre como evitar coisas como essa no futuro? Boa noite. Boa noite, Inácia. Olha, alguma coisa já é possível, a essa altura, a gente já aprender, né, como evitar coisas desse tipo. Por exemplo, o álcool líquido é uma substância altamente inflamável. A maioria das pessoas que se queimam com álcool líquido é um negócio pavoroso. Então, esse é um assunto. A outra coisa é que essa tragédia de Janaúba, né, cidade inclusive que eu conheço bem, é uma tragédia difícil de se evitar. Por quê? É um ato de insanidade. O rapaz estava em tratamento, o rapaz tomado por um surto psicótico,
invadiu a escola, fez aquilo que fez, esse drama todo nós estamos assistindo. É de chamar a atenção também, Inácia, a questão do aspecto físico da escola, né? Se isso é um material inflamável ou não. Aliás, o promotor que está trabalhando lá deveria olhar isso também. Como é que estão feitas as escolas? Há outras creches da região. É preciso olhar todas essas creches e ver se pode evitar coisa desse tipo. Já tem, inclusive, uma vistoria programada para as creches da cidade de Janaúba. Agora, rapidamente, Lindenberg, o autor do crime, o Damião, ele era funcionário público, foi mal selecionado? É provável que sim, porque às vezes a pessoa é contratada, sobretudo em algumas prefeituras, não digo todas, né, especialmente em Janaúba, esse é o maior critério, é possível. Mas ele estava em tratamento, portanto, ele já tinha um problema. Aliás, esse problema foi manifestado já há 3 anos, quando o pai dele morreu. Temos muita coisa ainda para acompanhar. Obrigada, Lindenberg. Até semana que vem. Sem dúvida. E neste sábado, o apresentador Paulo Navarro recebe o empresário Hermógenes Ladeira. Fundador da companhia Alterosa de Cervejas em Vespasiano, ele foi um dos responsáveis pelo sucesso da marca Antártica no Brasil. Começou a vida como engraxate, experiência que rendeu até a edição do livro O Engraxate e outras crônicas do viver. Nós vamos descobrir quem é o empresário de sucesso fora do trabalho. Você confere no programa DNA de amanhã, às 6:50 da noite. Não perca! E nós vamos encerrando por aqui o Jornal Band Minas, convidando você para entrar em contato conosco pelo Band Zap. Você pode fazer isso pelo nosso contato, que é o 31 99 772 7663. Até segunda-feira, obrigada pela audiência. Um bom final de semana.